Josué, capítulo 1. Amém, queridos? Veja se tem alguém sem Bíblia próximo, se chegue mais perto, para que ela possa acompanhar a leitura da palavra. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Versículo 16. Então lhes responderam a José: tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também a obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é atual, ela é pontual. Obrigado, Deus, porque ela nunca se desatualiza, ela sempre está atualizada, atualizando todo aquele que crê e busca, para que assim não viva na ignorância da humanidade caída, mas sim, ó Deus, da redimida, da humanidade redimida, para enxergar com clareza aquilo que está no teu coração, como propósito, verdade e vontade, para ser cumprida em nós e através de nós. Senhor, com temor e reverência nos curvamos diante dela, sedentos e famintos por mais dela. Eis-nos aqui, fala aquilo que precisa ser falado. Nós não estamos aqui para ouvir o que queremos, mas aquilo que precisamos. Senhor, nós estamos aqui, Deus, abertos para ouvir e receber, e deixar ela fazer o que ela bem entender, em nós, por nós e através de nós. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, podeis vos assentar. Glória a Deus. A presença do Senhor é real aqui, amém? Você crê nisso? Aleluia. Queridos, o culto é tarde, então você fala comigo, senão eu vou achar que você está dormindo de olho aberto aí, amém? Glória a Jesus. Fala, cutuca a pessoa que está do seu lado aí, fala, dá um glória a Deus aí, um aleluia. Reaja, amém, queridos? Aleluia. Queridos, esse é o último culto do ano de 2021, e como é precioso nós encerrarmos as últimas horas desse ano no melhor lugar, na melhor presença,
que é aos pés do Senhor, na casa do Senhor. E durante o mês todo nós falamos sobre o tema na série de mensagens, o caminho. E nessa noite eu gostaria que você pudesse refletir um pouco sobre o caminho que você trilhou na jornada da sua vida no ano de 2021. Quantas coisas você vivenciou, desfrutou, quantas coisas você teve que se desafiar e superar, quantas coisas você conseguiu conquistar e vencer, tantas outras tentaram te afrontar, te desanimar, tentar te puxar para trás, mas você está aqui, você venceu, você superou, você está vivo. Tantas pessoas não passaram com vida no ano de 2021, quantas percas nós tivemos nesse ano, mas você está aqui, você não está aqui por acaso, dentro da jornada e do caminho que você trilhou, que você nessa noite possa avaliar, que se você está aqui, você está nos ouvindo na live, é porque o Senhor te conservou, porque Ele tem um propósito com a tua vida. Diante de mais de 600 mil pessoas que morreram nesses últimos 2 anos, Deus nos conservou em vida, porque algo Ele tem com a gente, Ele tem um propósito, e há alguns desatentos que mesmo diante de tudo que viveu, ainda continua negligenciando a obediência de olhar para o alto e querer entender do alto o que para baixo Ele tem como propósito para ser cumprido. Avalie o seu ano, o que você viveu e o que você poderia ter vivido e não viveu. Que possamos nessa noite examinar. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. E há um autor que diz uma frase seguinte, que uma vida não avaliada é uma vida irresponsável. Nós precisamos entender que a avaliação e a autoexaminação, ela é saudável para nós. O que você viveu e o que você negligenciou de viver. Final de ano é um momento onde pessoas avaliam e às vezes fazem vários planos, vários projetos para 2022, por exemplo. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero te desafiar. Fazer plano é saudável, é bom, mas eu queria te desafiar a planejar com o Senhor o que Ele quer de você. O que Ele deseja da sua casa, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, dos seus pais, do seu serviço, o que Ele quer de você. O que Ele espera, o que o céu espera de você. Aleluia, queridos. E que esse ano de 2022 que está à porta batendo, possa ser recebido com grandes expectativas, mas ao mesmo tempo nos encontrar totalmente rendidos aos pés de Jesus, desarmados, dizendo: Jesus, o que o Senhor quer de nós? Jesus, o que o Senhor planeja do céu para nós? O que está na tua agenda para ser cumprido na minha vida? Jesus, eis-me aqui, tenho vários sonhos, mas Jesus, eu quero ousar nesse início, nesse final e início. Dizer: Senhor, quais são os seus sonhos a ser realizados em 2022? Senhor, eu quero poder ser resposta para cumprir os teus sonhos. Eu não quero te buscar simplesmente para o Senhor responder e realizar os meus sonhos. Porque, queridos, quando nós buscamos o coração de Deus, os sonhos de Deus passam a ser os nossos e os nossos passam a ser os sonhos dele. Amém, queridos? Tem alguém aqui comigo? Amém? E o tema da mensagem, dessa última mensagem, é: tenha coragem para andar e conquistar as promessas. Tenha coragem
para andar e conquistar as promessas. Dá um cutucão na pessoa que está do seu lado, fala para ela, tenha coragem, fala para ela para andar e conquistar as promessas. Aleluia, glória a Jesus. Paulo diz para Timóteo na sua carta, dizendo que Deus não nos deu um espírito de medo e de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Esse é o espírito que habita dentro de nós. Amém, queridos? Aleluia. Que nós não sejamos, queridos, simplesmente contadores de história, de algo que, sabe, às vezes conversa de caminhoneiro, de pescador, que nunca aconteceu de fato, é conversa só. Amém, queridos? Você já viu, para descontrair, tem um rapaz desse tamanhão, que ele fala que ele é matador de onça, e ele fez uma reportagem dizendo que ele matou a onça, que ele pegou a onça, matou a onça, e ele fala, aqui tem coragem. Você lembra disso? Quem já ouviu? Você já ouviu esse vídeo? Aqui tem coragem. Mas na verdade, queridos, é só um contador de história. Primeiro gato que me acha ali, ele sai correndo. Então, nós precisamos mais do que ficar simplesmente contando histórias. Nós precisamos realmente ser parte da história. Que a nossa vida dentro da história possa contar os grandes feitos do Senhor de fato. E aqui nós vemos Josué. Josué, ele faz parte de uma geração levantada por Deus para conquistar as promessas de Deus. Mas vamos entender um pouco o que precedeu, o povo que precedeu Josué. Josué, ele era discípulo de Moisés, ele vivia grudado em Moisés. Moisés era o discipulador de Josué. E ali então eles andavam e viveram grandes prodígios e sinais de Deus. Eles viram Deus com mão forte livrar o povo do Egito e das mãos do faraó. Abriu o mar vermelho, passou em pé enxutos, viu sinais no céu e na terra. Viu no deserto Deus provendo, Deus conduzindo de dia por meio de uma nuvem e de noite por meio de uma coluna de fogo o povo de Deus para aquilo que era a terra da promessa. A história diz que a sandália dos pés e as roupas não se desgastavam. Olha que beleza, queridos, a roupa ficava nova todo dia, se renovava. Eles desfrutaram de maná que descia do alto, de cordonizes que descia do alto. Deus do céu alimentava o seu povo. Eles viram da rocha sair água. Essa é a geração que precedeu Josué. É a geração que foi conduzida por seu discipulador Moisés. Mas essa geração que precedeu ele, se você ler em Números, você vai ver que Josué e Calebe são os únicos que, quando vão espiar a terra da promessa, os únicos que conseguem enxergar com os olhos de Deus a conquista daquela terra. Os outros 10 príncipes declararam que seriam consumidos como gafanhotos pelos gigantes que habitavam na terra que Deus tinha como promessa para eles. Mas Josué e Calebe não, disse, Deus nos dará a vitória, Deus nos dará essa promessa. E então a Bíblia diz que Josué e Calebe foram os únicos que entraram na terra da promessa. Porque a geração que o precedeu foi uma geração que ficou 40 anos no deserto batendo cabeça, rodando em torno da promessa, mas não pisando dentro dela. Era um povo que saiu do Egito representando o mundo, e o poder de Faraó, que é o príncipe desse mundo, que é o próprio Satanás, que foi liberto, mas que no deserto, vendo prodígios e sinais, vendo e sendo conduzido pelo Senhor de noite com uma coluna de fogo, e durante o dia por uma nuvem,
Mesmo assim, reclamavam, murmuravam e se rebelavam contra Deus, desejando voltar para o Egito. Um povo que ficou 40 anos no deserto, por conta da desobediência, murmuração e falta de conversão do seu coração. 40 anos, imagine, você 40 anos rodando em torno da promessa e não entrando dentro dela. Mas a Bíblia diz que então, Deus recolhe Moisés e agora Josué é levantado pelo Senhor. E a Bíblia diz que agora a geração de Josué, que teve uma visão além daquilo que era a lógica e a razão, agora foi levantado para conduzir uma próxima geração a conquistar e andar dentro da promessa de Deus. Mas que para isso era preciso ter coragem e força. Então nós vemos que no capítulo 1 de Josué, várias vezes, Deus fala com Josué dizendo: seja forte e muito corajoso. Ei Josué, seja forte e muito corajoso. Quer dizer que Josué era um cara forte e corajoso? Não. Deus estava afirmando aquilo que muitas das vezes poderia voltar a afrouxar ou acovardar Josué de conduzir a próxima geração aquilo que era a promessa de Deus. Josué era fraco e Josué era covarde, mas ele estava agora tendo uma voz de afirmação, porque a voz que nos afirma é a voz que nos assegura. A voz que estava afirmando ele era a voz do Senhor, que estava assegurando ele: Josué, você se sente fraco, Josué, você se sente covarde, mas eu sou a sua força. Josué, eu te faço corajoso. Josué, tão somente não temas, não tenha medo, não se apavore, não desanime. Josué, tenha coragem, tenha força e conquiste aquilo que eu te prometi para os teus antepassados. Mas os teus antepassados, os teus pais infelizmente negligenciaram, mas você, Josué, não permita que a próxima geração passe despercebido da promessa. Conquiste a promessa e leve uma geração a desfrutar da promessa de Deus. Leve uma geração a andar e conquistar as promessas de Deus. Mas aqui ele deixa algumas instruções. Ele diz para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. A Bíblia fala que Moisés era chamado amigo de Deus, alguém que falava face a face com Deus como fala com um amigo. Então Deus estava falando para Josué o que? Eu quero ser íntimo e próximo de você, como eu fui do seu discipulador e pai espiritual. Eu quero ser com você, Josué. Eu vou ser com você, Josué. E aí então o Senhor dá instruções para ele dizendo: medita e fala da minha lei de dia e de noite, porque fazendo isso será bem sucedido em tudo que fizer. Aí ele fala de novo, e repetidas vezes ele fala: medita na minha lei, na lei que Moisés deixou, Josué, que eu deixei para Moisés. Medita nela de dia e de noite, não desvia para a direita e nem para a esquerda, porque fazendo conforme está escrito, você prosperará e será bem sucedido. Sabe por quê? Muitas das vezes nós ainda vivemos como aqueles que antecederam Josué, vivendo uma vida miserável ao invés de bem sucedida e próspera, não no sentido simplesmente financeira, mas espiritual, familiar, conjugal, paternal, porque muitas das vezes tem nos faltado meditar de dia e de noite nas sagradas escrituras e obedecer o que nela está escrito. Porque quando nós negligenciamos o que está escrito, vivemos como negligentes. Mas quando olhamos e obedecemos,
colhemos os frutos da obediência. Aleluia, queridos. E então Deus fala para Josué: permanece na minha palavra, medita nela de dia e de noite, e eu serei contigo, Josué. Você será bem-sucedido em todos os seus caminhos. Não temas, Josué, não te espantes, não se atemorize, porque eu serei contigo por onde quer que você andar. Sabe, queridos, Deus tem promessas para nossas vidas, mas eu quero ser parte da geração de Josué, a geração que desfrutou da terra da promessa, aqueles que viveram e desfrutaram da promessa, que conquistaram a promessa de Deus para nós. Olha aqui para mim, queridos, não é as grandezas do presente século, é as grandezas do século, do reino do Filho do seu amor. Aleluia, a promessa de Deus se revela em Jesus. Há alguns teólogos que discutem até mesmo, porque dizem que Moisés viu a terra, mas ele não pisou nela, certo? Viu ela, mas Deus recolheu ele antes. Ele viu, mas ele não pisou. Mas há algumas linhas teológicas que dizem que quando Moisés se revela na transfiguração do monte, para Pedro, João e Tiago com Jesus, aparece Moisés de um lado e Elias do outro, um representando a lei e o outro representando os profetas. Dizem que Moisés não viu a promessa, mas na verdade ele voltou e no monte ele viu a promessa do Pai, Jesus, a terra prometida para todo aquele que crê. Os olhos dele viram. Alguns falam que ele não viu, mas eu acredito que na transfiguração do monte ele voltou para ver aquilo que Deus tinha dado como promessa para ele. Queridos, em nome de Jesus, Jesus é a promessa de Deus para nós. Ele tem uma vida e uma vida em abundância para nós. Então, em nome de Jesus, tenha coragem para andar e conquistar a promessa, ou seja, para andar como Jesus e a conquistar aquilo que Jesus conquistou por nós. Conquistar vidas a serem salvas. Tenha coragem para conduzir pessoas para essa grande promessa que é Jesus. Aleluia, queridos. A Bíblia diz que o Espírito nos sela na promessa. A promessa é o que, queridos? É Jesus. E se você vê o significado de Josué, no original é Yeshua, que é Jesus. Ou seja, uma geração que conduz a próxima geração à promessa. A promessa é Jesus. Aleluia, queridos. Então tenha coragem, enfrente os seus medos, os seus traumas, os seus abusos, para que no nome de Jesus, você ande naquilo que Jesus conquistou por você, naquilo que Jesus já abraçou como verdade para mim e para você. Nós precisamos abraçar. Paulo diz isso em uma de suas cartas: eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Queridos, em nome de Jesus, tenha coragem para viver as promessas de Deus para a tua vida. A promessa de Deus para a tua vida é ser como Jesus, é viver a abundância de Deus para essa terra. Aleluia, queridos. Tanto espiritual, quanto emocional, quanto física, Deus, Ele tem em Cristo Jesus a plenitude e o equilíbrio de todas as áreas do nosso ser. Amém, queridos? Então tenha coragem, não tenha medo. A Bíblia diz, queridos, que eram gigantes que estavam na terra da promessa. Eu quero te dizer uma coisa: Deus chamou Josué e uma geração para expulsar os inimigos daquilo que era a promessa, a terra da promessa. Então nós precisamos nos revestir da armadura de Deus e expulsar o inimigo daquilo que são as promessas de Deus para a nossa vida, em cada área específica da nossa história. Aleluia, queridos.
Não fique esperando Deus fazer o que Ele já fez. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele fez em Cristo. Agora nós precisamos fazer. Amém, queridos? Então tenha coragem para andar e conquistar as promessas de Deus para a tua vida. Olha para a vida de Jesus, e tudo que está em Cristo, revelado na palavra, também é promessa para se cumprir em nós. É realidade para ser realidade na nossa vida. Então olhe para Jesus, Ele revela o oculto e o escondido, o profundo, para que nós possamos viver não mais perdidos, mas esclarecidos a respeito de quem Ele é e do que Ele quer de nós. Aleluia, queridos. Josué foi essa geração, responsável para conduzir uma geração toda, para pisar na terra da promessa. Nós estamos nessa terra, e essa terra Deus nos deu como promessa. Cabe a nós restaurarmos todas as coisas com Cristo. Cabe a nós exercermos o governo e deixarmos de ser novamente, de sermos escravos do sistema e do pecado. Cabe a nós a sermos governados pelo Senhor e governar nessa terra todas as áreas e esferas dessa sociedade com coragem. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia, queridos. Então, em nome de Jesus, tenha coragem para andar e conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. Não é sentado que você vai conseguir. Não é sentado esperando cair do céu. Não, queridos. Jesus, Ele não caiu do céu. Quem caiu do céu foi o diabo. Jesus veio do céu. E Ele pisou na terra. E Ele fez a diferença. Então agora nós precisamos abrir os nossos olhos e também fazer a diferença, como Jesus fez nessa terra. Amém, queridos? Então ande dentro daquilo que Deus tem como propósito para você. Ande na verdade. Como diz a terceira carta de João. É uma carta pastoral, ele diz assim: não há maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. Queridos, essa precisa ser a nossa realidade. Nós precisamos trazer alegria ao coração de Deus, porque somos filhos buscando viver na verdade, andar na verdade, para conquistar tudo aquilo que a verdade diz sobre nós. Você não é o que teu pai ou tua mãe um dia disse sobre você. Você não é o que teu tio ou tua tia, teu avô ou tua avó disse sobre você. Você não é o que o mundo ou um professor ou uma professora disse sobre você. Você não é o que o mundo ou a plataforma digital diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Então ande com a verdade, ande pela verdade. Aleluia, queridos. Vá para a Bíblia descobrir quem você é, porque ela vai te dar a coragem para você não simplesmente andar, mas conquistar tudo que Deus tem como verdade de promessa para a tua vida e para a tua história. Amém, queridos? Aleluia. E pessoas vão te seguir como consequência. A Bíblia fala que o povo, a nova geração, quando olhou para Josué, disse o quê? Tudo que você nos mandar fazer e aonde você nos mandar ir, assim nós faremos e assim nós iremos. Que o Senhor seja contigo como foi com Moisés. Sabe, queridos, as pessoas possam olhar para a nossa vida e ver que nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor. Josué, ele estava debaixo de uma palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, esteja debaixo de uma palavra. E se mova debaixo dessa palavra. E seja um reflexo de coragem para inspirar pessoas a andar e conquistar a promessa que Deus tem para a vida delas. Porque o que mais tem hoje é gente batendo cabeça. Já está há anos andando em torno daquilo que é a promessa de Deus, mas nunca pisou dentro daquilo que é a promessa. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que 2022 seja o ano de você pisar dentro da terra da promessa. Mas eu quero te dizer uma coisa: se prepare as armaduras, prepare e busque o Senhor estratégias, porque você vai precisar vencer cada batalha para você desfrutar daquilo que está na terra da promessa. Aleluia, queridos. Então busque estar revestido da armadura e as estratégias certas. Nunca entre na autoconfiança. A primeira guerra que Josué travou com
com a nova geração para conquistar a terra foi Jericó. Eram muralhas intransponíveis. E então Josué buscou estratégia. E Deus falou para ele: anda com o povo 7 voltas em torno da muralha. Na 7ª volta, você vai bradar e gritar, e as muralhas ruirão, e eu entregarei esse povo nas tuas mãos. E assim eles fizeram. Não tem a ver com o nosso esforço, tem a ver com a obediência daquilo que Deus quer que a gente faça. Eles não tiveram esforço nenhum a não ser obedecer. A batalha deles foi obedecer, eles só gritaram. E as muralhas ruíram e Deus entregou os inimigos na mão deles. Às vezes a gente tenta na nossa força conquistar algumas coisas. Experimente conquistar a partir da força do Senhor. E você vai ver que Deus vai te surpreender. Aleluia, queridos. Amém. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar.